mantendo em oração. Se o inimigo jogar os dados, eu com o escudo defendo. Se ele me jogar de todos os lados, mesmo assim... Shalom, igreja. Shalom, igreja. Todo mundo aí? Tomaram café hoje? Aleluia. Que essa paz gloriosa que vem dele continue permeando os nossos corações, nos fortalecendo, nos animando, nos guiando, em nome do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Marcos, capítulo 9. Mesmo sentados como vocês estão, nós vamos ser breves. E enquanto fazemos a leitura, a gente já vai falando aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Mantenha a sua Bíblia aberta, pois estaremos nesse capítulo por alguns versículos. Marcos 9, verso 14 em diante. Marcos, se você achou, acompanhe. Se você não achou, procura rápido e acompanha também. Em nome de Jesus. Marcos 9, 14. O título aqui na minha Bíblia está A Cura de um Jovem Possesso. O verso 14 diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com ele. Um pouco antes desse verso, Jesus estava num monte com Pedro, Tiago e João, se eu não estiver enganado. E ali ele se transfigurou, vocês lembram da história? Ele se recua ao monte. Jesus tinha um hábito de orar. E ele sempre se recuava para orar. E ele sempre levava consigo aqueles mais chegados ou ele ia só. E lá nessa transfiguração, nos versos anteriores, ele se revela na sua glória. A tal ponto que Pedro, embriagado, diz: Senhor, façamos aqui 3 tendas. Uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés. Ficaremos aqui, Senhor, não vamos descer mais lá. Mas quando eles descem, eles encontram uma numerosa multidão. Uma multidão cheia de pessoas normais do povo, escribas, fariseus, seguidores da lei. E no verso 15 diz: e logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Quando eles viram Jesus se aproximando, eles vão ao encontro. Aquela multidão parte ao encontro de Jesus. 16. Então ele interpelou aos escribas: o que vocês estão discutindo com eles? O que os escribas estavam discutindo com os discípulos que estavam ali? O que é que estava acontecendo que aquela multidão estava animada, eufórica? Estava exaltada, talvez. E verso 17. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Trouxe-te meu filho possesso com um espírito mudo. Em outra versão diz assim: um espírito que o impedia de falar. Eu não sei se sua versão é essa. Mas que tipo de espírito havia naquele jovem que impedia ele de falar? E quanto muitas vezes nós temos nos permitido nos influenciar pelas experiências espirituais e impedidos ficamos de falar. Aquele demônio impedia o jovem de falar. Que não seja comigo e você, meu amado, mas que a nossa fala seja guiada pelo Espírito Santo. Verso 18. E este, por onde quer o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai defiando. Roguei aos seus discípulos que o expelisse, mas eles não puderam. Os discípulos que andavam com Jesus não puderam expulsar aquele demônio. Os teus discípulos não conseguiram. E eu vim para ti porque eles não conseguiram. É forte. Verso 19. Então Jesus disse: ó geração incrédula. Em outra versão diz: ó povo sem fé. Ó geração sem fé. Ou geração de pouca fé.
Ó geração que não crê, até quando estarei convosco? Diz o Senhor. Até quando eu vou caminhar com você e você não vai crer? Até quando, geração? Até quando? Até quando vos sofrereis? Até quando você vai ficar sofrendo sem erguer a mão da fé e tomar posse daquilo que Jesus já fez por você e por mim? Até quando? Até quando? 10, 15, 20, 30 anos de crente. Até quando vos sofrereis? Até quando? Vai ficar sofrendo com situações que Jesus já resolveu na cruz? Até quando? Ele nos pergunta. E Jesus diz, tragam o menino. Jesus está dizendo para nós nessa noite, se achega. Vem cá. Aleluia. E eles trouxeram. Quando o menino viu a Jesus, o espírito imundo imediatamente o agitou com violência. Presença gloriosa Jesus tinha, a ponto dos demônios não suportarem estar diante dele. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Aconteceu ali a manifestação daquele demônio diante dos olhos de Jesus, diante da presença de Jesus, diante do poder que estava na vida de Jesus. E você está aí pensando no seu coração, mas era Jesus. Era Jesus. Mas em nós está a mesma presença que estava nele. E quando ele sobe aos céus, ele sopra sobre os discípulos e disse, ide, pregai, expulsai demônios. Se beberem algo mortífero, não lhe causará dano. O poder foi liberado para mim e para você. Aquela presença que estava em Jesus está em nós, na pessoa do Espírito Santo. Mas será que estamos vivendo isso? De chegarmos diante de alguém opresso e aquela presença do Senhor em nós fazer o demônio cair por terra sem a gente dizer uma palavra? Somos arcas, amados. Somos arcas vivas. E a nossa presença precisa ser como a presença de Jesus diante dos demônios. A Bíblia diz que a Arca da Aliança foi colocada no templo de Dagom. E quando os filisteus chegavam no outro dia, lá estava Dagom com a cara em terra. A Arca da Aliança carregava a presença de Deus. Eu e você somos essas arcas. Eu e você somos essas arcas. Sem precisar dizermos uma só palavra, eu e você carregamos a presença do Deus Todo-Poderoso através da pessoa do Espírito Santo. Não é você, não sou eu, é Ele em nós, esperança da glória. É Ele, mas é através de você, é através de mim, é através de nós. Verso 21. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com esta criança? E ele diz, desde a infância, respondeu. E muitas vezes tem lançado no fogo, tem lançado na água para o matar. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E essa criança, esse jovem, possesso desse demônio, o intuito daquele demônio era matar. E o pai continua, mas se tu podes, e aqui entra o tema da nossa mensagem, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aquele homem era um escriba. Ele caminhava com Jesus, nós não sabemos o nível de intimidade, de comunhão que ele tinha com Jesus. Mas ele questiona, se tu podes. Nós estamos fazendo muitas vezes essa pergunta a Jesus. Senhor, tu pode me curar? Senhor, se for da tua vontade, me cura. Eu te digo, é da vontade dele. Ele tudo pode. E ele responde na sequência.
Ao que respondeu Jesus: se podes. Você está perguntando se eu posso? Você tem certeza que você está perguntando se Jesus pode? Se posso? Jesus está perguntando para você: você acha? Será que eu posso? Aí ele brada essa frase que para mim não tem preço. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que tem fé. Tudo, diga isso, tudo. Não são algumas coisas, não são algumas enfermidades, não são alguns milagres, é tudo. O que é, meu amado, que você está buscando? O que é que você anseia? Jesus está te dizendo nesta manhã: tudo é possível ao que crê. O empecilho não está em Jesus, o empecilho não está em Deus, o empecilho está em nossa incredulidade. Ele diz para aquela mulher do fluxo de sangue: a tua fé te salvou. Ele diz para o outro que ele cura: por causa da tua fé. Se nós olharmos para a palavra, quantas vezes Jesus usou essa expressão? Por causa da tua fé. Não é se eu posso, Jesus está te dizendo, é se tu crês. Se tu crês, verás a glória de Deus. O tema da nossa mensagem é a fé que destrava o milagre. A fé que disponibiliza o milagre. A fé que desencadeia o milagre. O que ele está te perguntando é isso. Tu é quem vai destravar o teu milagre. Porque o que ele fez já está feito. A Bíblia diz que ele subiu ao Calvário. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas maldições, as nossas mazelas. Ele fez tudo para que nós recebêssemos o seu tudo. Ei, Jesus maravilhoso. Tudo é possível ao que crê. E o pai do menino exclamou com lágrimas. Aquele homem rasgou o seu coração e disse: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Senhor, eu creio. Talvez eu não creia como o Senhor está falando, mas eu quero crer. Eu quero crer dessa forma. Eu quero crer nesse nível. E o que Deus está dizendo para nós nesse dia é: rasga o teu coração. Se tua fé ainda não chegou lá, rasga o teu coração. Porque ainda que a tua fé seja pequenina, como o grão de mostarda, tu poderás dizer a este monte: arranca-te daqui e vai para lá. E assim será feito. Se a tua fé, se a minha fé for nesse nível, tudo é possível ao que crê. Diga isso bem forte. Tudo é possível ao que crê. Agora diga isso: Senhor, eu creio. Bata-se no peito. Ajuda-me na minha pequenina fé. E Ele está te dizendo: ainda que a tua fé seja desse tamanho, eu posso realizar milagres. Ainda que a tua fé seja como um grãozinho, ela vai desencadear aquilo que você precisa receber da minha parte. Porque Deus não despreza o pavio que fumega. Ele não despreza a velhinha que está quase se apagando. Ele não olha as grandes lâmpadas e as pequenas lâmpadas. Ele olha o coração dessa lâmpada. Ele olha o que você tem no coração. Porque para Deus não importa o tamanho da sua fé, mas se o seu coração está diante dele, a pequenina fé vai desencadear o milagre. Repita novamente isso, meu irmão. Senhor, ajuda-me na minha pequenina fé. Oh,
Ele não despreza, amados. Ele não despreza. E o verso 24 diz, 25, vendo Jesus que a multidão concorria, respondeu ao espírito imundo. Jesus fala com aquele demônio e diz: sai deste jovem e nunca mais torne a voltar para ele. E a Bíblia diz que aquele jovem foi agitado pelos demônios, verso 26. Saiu, mas deixou aquele menino como se tivesse morto. E muitos diziam: o menino morreu. O menino está morto. E Jesus, tomando pela mão, levantou, ergueu e colocou de pé. Oh, amados, minha oração é que o Senhor abra os nossos olhos para contemplar esta passagem. A palavra de Deus, a fé não vem você assistindo Netflix, a fé não vem você lendo literatura não cristã, a fé, ela vem pela palavra. Quando eu conheço o Deus que eu sirvo, eu não tenho medo de erguer a voz e dar um comando em fé, porque aquilo que sai da minha boca vem dele. Quando eu conheço essa palavra, ainda que a enfermidade bata na minha porta, ainda que a dor esteja me corroendo no corpo, eu abro o meu peito e digo: Senhor, eu creio que tu podes fazer o milagre que eu preciso. A fé, ela é desencadeada pela palavra, através do conhecimento dela. E para encerrar, eu gostaria de te mostrar uma atitude de fé que nós precisamos. Abre a sua Bíblia aí comigo, rápido. Em 1 Samuel 17. Aqui está um homem que mesmo diante da dificuldade, aqui está um homem que se deparou com um gigante, mas teve uma atitude de fé. 1 Samuel, verso 17. Eu não vou ler o capítulo todo, porque vocês conhecem a história. Mas eu quero ler um versículo 26. Aleluia. Aleluia. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. 26. Vocês sabem da história de Davi e Golias. E no verso 26 falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de Israel? Que fará ao homem que tiver condições de olhar para esse filisteu e o destruir? Pois quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi olha para a aliança. Davi olha para o que ele tinha com Deus. Eu sou um homem de aliança, mas esse daí é um incircunciso. É alguém que não tem aliança. Para quem está boiando aí, eu te digo, a marca da aliança era o corte do prepúcio no homem. Davi olhava para si e via aliança, mas olhava para aquele gigante e dizia: quem é esse? Quem é esse incircunciso? Verso 45, olha a atitude de fé. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, serve. Quando Davi olha para aquele homem alto, que inibia, que fazia temer a todos, até o próprio Saul, que era o homem mais alto do exército. Davi pichitiquinho, ruivo, sem beleza. Mas Davi não está olhando para o seu tamanho. Davi olha para o tamanho do Deus que ele serve. E ele diz ao gigante: tu vens contra mim com armas terrenas, mas eu, servo de Deus, filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus, eu vou contra ti, gigante da diarreia, gigante da enfermidade, gigante da falta de dinheiro, gigante do que quer que seja, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos.
Essa é a postura que eu e você temos que ter. Essa é a postura. De nada adianta você acordar cedo, vir orar, jejuar, buscar, se curvar. Mas se a sua boca tem um discurso de incredulidade, você matou toda a oração que você fez. A boca fala do que o coração está cheio. Se o meu discurso no dia a dia, com a minha família, com as pessoas próximas, é um discurso de um ímpio, esse nível de fé não poderá ser alcançado por você. Mas Deus está te dizendo nesta manhã, eu quero te levar a outro nível. E não depende de mim, depende da tua fé. E como essa fé vai existir? Pela palavra. Precisamos ser o povo da palavra. Deus está te dizendo, eu quero te usar como usei Davi. Eu quero te usar como usei Paulo, que orava e os enfermos eram curados. Eu quero te usar como usei Pedro, porque aqueles homens eram gente como a gente, falhos, humanos. E essa palavra não quer dizer que eu sou melhor que você, não. Essa palavra está corroendo o meu coração desde domingo passado. E Deus está dizendo a mim, o que você precisa é ter um nível de fé igual ao que Jesus nos outorgou. Não esqueça, por mais que ela seja pequenina, a fé é o instrumento, é a responsável pelo destravar do seu milagre. Amém? E a minha oração é essa, que Deus abra os seus olhos, como Ele está abrindo os meus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Passa a palavra ao pastor Martins. Vamos cantar. Meu ser. Aumente o som, garoto, aumente o som. É o que meu coração. Coloque-se de pé. Deseja toda a mão. Coloque a mão no seu coração. Que palavra do céu. Imaginar é me inspirar pra te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além. A um nível mais profundo. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Obrigado, Deus, que o Senhor falou conosco nesta manhã. Muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Muito obrigado, Senhor. Dá-nos mais fé, ó Deus, nos ajuda na nossa incredulidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos cantar mais um pouquinho só. Mais o teu poder. Render a ti adoração. Amar meu ser é o que
apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me, Senhor, leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além do véu, leva-me além. Eu quero ir, leva-me além. Além do véu, da minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Leva-me, leva-me, Senhor, leva-me além. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, hoje, podem sentar, estão aniversariando a irmã Georgina, a irmã Mariana e